Gente, boa tarde. Semana passada nós paramos nesse slide, tá? Só falta acho que 4 ou 5 slides para a gente terminar. E é o seguinte, hoje eu tenho um negócio interativo para vocês estarem vendo. São 2 pequenos vídeos do funcionamento interno, no caso desse conjunto, como é que ele funciona. Eu consegui isso aí. É bem legal a gente estar vendo aí, vocês vão ver que se for necessário, eu dou algumas paradas para a gente comentar. Se alguém tiver com alguma dúvida também, a gente para. Só solicitar lá, gente. A gente, na hora, já para e a gente continua depois o videozinho novamente, tá? Deve ter entre 15 minutos o primeiro vídeo, acho que, e o segundo, no caso, acho que 13. É jogo rápido, não é um negócio muito demorado. Mas, como foi feito com animação em computação, fica mais fácil de vocês entenderem, que a gente vem comentando só sobre, em cima disso aqui e tal. Então, vendo ali no caso, no conjunto, vocês vão ver que facilita o entendimento de vocês, tá? Só vamos terminar isso daqui, eu já compartilho com vocês. Essa lâmpada indicadora, gente, a maioria, no caso, sistemas de gerenciamento tem. Tá? Nesse caso aqui está falando que é PLD. Essa lâmpada ou a central administradora, aqui, o ADM, ela na verdade é responsável a acender ou indicar, acionar a lâmpada de falha, tanto na sua própria instalação como na instalação do PLD. Aí, o seguinte, gente, algumas falhas, por exemplo, alguns sistemas, dependendo a configuração do sistema de gerenciamento, ela leva até 30 segundos, no caso, no caso, ela fazer o check-up e o checksum, no caso, acabar gravando isso daí, e depois ela, no caso, o retorno que eles vão te dar é realmente, é, na verdade, aí, acender a lâmpada de anomalia, tá? Existem alguns caminhões que, dependendo da situação, ele acende laranja, que ele está chamando a atenção, e quando ele acende vermelho é que é para parar, ou se você, no caso, continuar utilizando ou andando com o veículo, pode comprometer aí, no caso, o motor, tá? Aqui, se é uma falha na ADM, ela já vai fazer acionamento, e se anda no PLD, que é a central do motor, ela solicita via Redicam que avise o motorista, no caso, que está através dessa lâmpada, tá? Já existe alguns caminhões, não exclusivamente que vocês estão trabalhando, mas que você faz algumas avaliações pelo próprio painel. Então, a gente tem como entrar no painel e fazer as verificações quando ele está dando algum retorno em relação a lâmpadas aí acendendo no painel, tá? Aqui, na verdade, ele fala que a lâmpada acesa deve ser considerada como uma falha somente se o motor estiver funcionando. Em algumas falhas de gravidade baixa, códigos iniciados com 0 não farão com que a ADM acione a lâmpada de aviso. Então, é, de repente, pego lá, sei lá, um mau contato em alguma coisa que não vai influenciar em nada, ela nem, no caso, vai te dar nenhum tipo de teste, tá? E ele fala que com auxílio do mini teste ou rastreador, ou se não a unidade, ou sei lá, o microcomputador, pode ser um software, pode ser, daí depende no caso o que está ligado, aí vai no caso te auxiliar e vai te mostrar no caso alguns testes que pode ser feito. Então tem como verificar código de falha, atuais e passados, tá? Agora mais recente tem alguns modelos que já está trazendo algumas falhas intermitentes que ela consegue com a fração mais rápida no caso de gravação colocar que a falha aconteceu intermitente, apaga código de falha ou de memória, realiza a leitura dos sensores e fazer comparações, no caso, em alguns casos. Alguns aparece gráfico, no caso, para facilitar a vida de vocês, tá? O reconhecimento no pedal, no caso do acelerador, que quando a gente
tem um defeito nesse sensor. Se eu precisar trocar ele, eu vou ter que, no caso, apresentar ele para o sistema. Quando eu faço essa apresentação, ele está fazendo reconhecimento, porque senão ele vai continuar com o sistema ainda gravado, aquele erro lá no sistema, tá? Isso aqui é uma particularidade dos motores já diesel, então ele faz uma média e tira aí, ó, faz teste de compressão dos cilindros, dá um retorno pelo próprio, no caso, sistema eletrônico. Desligamento de cilindros para você ver a falha de cilindro. De repente está com um motor 6 cilindros lá, está com um falhando. Então você vai começar a isolar cada um deles e vai verificar. Antigamente o pessoal fazia o quê? Desligando os bicos. Hoje não dá para fazer mais isso, gente. Então, via software eu consigo fazer isso daí, tá? Medir tempo de atracamento, que é o tempo que vai ficar aberto, no caso, ou quantos milissegundos, ou a frequência que ela está, no caso ali, a amplitude que ela vai ficar lá, tempo, no caso, trancada, ou no caso, atracada, na verdade, para dar injeção. Um controle limitador de marcha lenta e reconhecimento da polaridade, positivo ou negativo. Tá? Aqui alguns exemplos, só para a gente ver aqui. Nesse caso aqui, está falando que é um motor Mercedes OM457LA, um módulo PLD dele aqui, ó. Se a gente for ver, a gente tem um sensor de temperatura da água, sensor de temperatura de combustível, sensor de temperatura de óleo lubrificante. Vocês podem ver que ele tem aqui uma referência, um azul, um verde, um marrom, que para identificar aí, ou são part numbers diferentes. Ele já está trazendo números, por exemplo, da central, que é o que comanda, por exemplo, esses sensores, ou recebe o sinal desses sensores. Um sensor de temperatura de ar e pressão absoluta, na verdade aqui é para a gente saber o quanto que a gente vai ter que injetar no sistema, tá? Esse cara vai estar interligado aqui. Então, tem 4 fios aqui, 2 vai ser, no caso, sensor de temperatura, e 2 vai ser, no caso, a pressão do turbo aqui nesse caso. Um sensor de pressão do óleo lubrificante, tá? Também ali, ó, um sensor de rotação e um sensor de PMS. Ambos aqui, eles podem ser ativos ou passivos, tá? O mais comum aí ser passivo, que é aquele por indução, tá? E o restante, quando for ativo, ele trabalha com um sistema com emissor Hall, tá? Aqui, o motor de partida identificando para liberar quando o motor só está em ponto morto para a partida, né? Isso quer dizer neutro. Então, se o veículo, por exemplo, pode usar tanto na caixa mecânica quanto na caixa, no caso, automatizada, automática, que o veículo tem que estar, no caso, sem sistema de transmissão ligado. Então, ele indica lá para a central que está em nêutron e tem lá a liberação, no caso, da linha 50, no caso do motor de partida, para dar a partida do motor. Aí tem algumas outras coisas aqui, aterramento, 31, tá? Aqui a outra alimentação, no caso do motor de partida, linha 30, que a gente está falando aqui, ó, positivo. Chave de ignição, protegida por fusível, que é de 5 amperes, no caso, mais 15. Conector diagnóstico, ADL-DL, tem muita gente que chama dessa forma aí, ó. Chave de ignição, interruptor de ponto morto, está aqui, ó, para liberar esse cara. Está ligado ao interruptor aqui do ponto morto. O módulo ADM aqui, ele vai estar interligado, por exemplo, com o PLD, lá do motor. Então, e aqui a outra conector, são 3 conectores, e aqui um outro conector master aqui que vocês estão vendo, 55 vias, esses aqui no caso em separado, cada um com a quantidade diferente. Então, um com 18 vias, outro com 9 vias, outro com 16 vias, tá? Isso aqui é um exemplo dessa aplicação no caso, veículo, tá? Poderia ter aí, no caso, diferenciado. Nós vamos fazer alguma coisa à parte, só para vocês entenderem depois o da DAF mesmo, realmente, para a gente... De repente vocês vão fazer a montagem de chicote, eu não sei se alguém já montou chicote lá. Aí tem as conexões que tem que ser feitas. Módulo motor, módulo no caso de carroceria, módulo no caso de cabine. Então tem algumas coisas assim.
Aqui, em relação ao sistema de alimentação da parte elétrica, tá? As duas baterias que a gente está vendo aqui, a conexão, ó, a vista do conector do ADM aqui, e aqui, no caso do PLD, que é esse cara aqui que a gente está vendo. Então, eu tenho algumas conexões que a gente está vendo aqui também, ó. Então, o conector de 16 vias é para o PLD, e aqui essa aqui faz parte do ADM. No caso, cada uma das entradas aqui, ele está entrando como, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, a gente tem aqui os posicionamentos e cada um vai ter, no caso, uma conexão. A gente tem que fazer teste de continuidade entre, por exemplo, a saída desses caras aqui e os sensores, para ver se não tem fio, no caso, arrebentado, tá? Ou entupido, ou quebrado, alguma coisa assim. Porque às vezes quebra o fio e a capa ou o protetor dele continua, no caso, conectado. Você não sabe se está arrebentado ou não. Então, eu tenho que fazer aí um teste, no caso de continuidade. E existe o teste de alimentação, quando, no caso, ainda a chave de ignição, o computador de ignição está ligado. Aí eu vou ver as tensões que vão chegar aqui em cada um, no caso, desses camaradas, tá? Então, tem aqui, ó, algumas explicações. Isso aqui é mais interpretativo, seria o ideal que a gente estivesse fazendo isso aí no carro, no caminhão, para a gente estar identificando, né? Para facilitar aí vocês entenderem. Até uma linha aqui de alternador está conectada nesse sistema. Para vocês terem ideia, está carregando a bateria. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Aqui, gente, como é que é feito a conexão? Então, a gente tem aqui a chave de ignição, né? Alimenta, no caso, o módulo ADM aqui. Daqui, ó, ele tem dupla saída que a gente está vendo aqui, ó. Então, ela vai e volta aqui para o nosso conector, por exemplo, que vai no PLD. Do PLD, ele vai liberar aqui para motor de partida e, no caso, os módulos que seriam nossas bombas de injeção, tá? E dentro, no caso do veículo, a gente tem aqui a conexão, que a gente tem com o tacômetro e tem aqui o pedal de acelerador. Tá? Essa conexão que vocês estão vendo aqui é feita, no caso, via rede, na verdade, rede CAN. Os outros aqui que a gente está vendo aqui é mais conexão via fio, então. A gente pegar aqui todos os sensores que a gente falou lá atrás, temperatura de óleo, temperatura de combustível, temperatura, no caso do óleo também. Então, todos eles estão interligados aqui. Ele vai mandar um sinal para esse cara. Aqui é o sensor de pressão do turbo E, no caso, coletor e temperatura do ar, está aqui, tá? A pressão do óleo. Essa aqui é o altímetro de altitude, que a gente vai ver para que serve esse cara aqui, ó, que na verdade é um sensor de, como se fosse um barômetro, tá? Isso vai influenciar na caso da alimentação do motor quando você está subindo em serra, principalmente, ou tem um desnível muito diferente em relação à pressão atmosférica, nível mar e em altitude, tá? Sensor de rotação e sensor, no caso, de fase, tá aqui os dois. O que não aparece aqui é o nosso, tem essa bomba aqui que ela é comandada e não aparece o nosso bico, que é um bico, no caso, mecânico praticamente, tá? Vocês vão ver que é muito parecido ao sistema de gerenciamento, por exemplo, que é usado nesse modelo aqui, usado na linha, por exemplo, da DAF. Tá? E depois tem as outras características que a gente vai estar vendo aí para os outros veículos. Então, o PLD aqui, ó, a ADM mostra. E cada um dos sensores aí e as peças, no caso, que estão em separado para a gente, no caso, estar entendendo. Como é que funciona, gente? Cada vez que eu tiver um módulo, tanto esse aqui quanto esse cara aqui, eles são microprocessados. E como a gente fala em microprocessamento, ele tem uma programação. Então, ele depende, por exemplo, de alguns sensores, igual a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho sensor de rotação, temperatura de pressão de admissão, motor, combustível, posição, tá? Pressão atmosférica, pressão de temperatura do lubrificante, nível de óleo. Então, tá aqui.
ele informa esse módulo aqui. Qualquer inconsistência que eu tenha aqui, gente, por exemplo, se eu pegar um nível de óleo fora do padrão, estiver muito baixo, ele pode, no caso, mandar uma informação do PLD ou para a admissão e falar assim, olha, eu quero que tire potência porque isso pode comprometer o motor. Aí o motor começa a despotenciar. 25%, 50%, 75%, 80%, aí depende no caso. Às vezes ele mantém o veículo só para você levar até a oficina. Não tem como tracionar ou puxar alguma coisa, tá? Porque quando ele despotencia, ele tira, no caso, a potência, no caso do motor em si, tá? Esse módulo aqui, ó, como ele está no motor, ele manda para a unidade desinjetora, para dar o quê? O sinal de partida, tá? E nesse caso aqui do ADM, ó, a gente tem aqui o posicionamento que é o pedal de acelerador, sensor de neutro e as entradas ADRS, tá? Que são entradas aqui, por exemplo, para alimentação de módulo e informações que às vezes usam em outros setores, por exemplo, aqui do veículo. Então a gente tem lâmpada de controle, velocidade máxima, top brake, freio motor, solicitação de partida, tacômetro, saídas IWK, isso aqui no caso são para específico desse veículo, e controle de rotação, tá? Então esse camarada aqui está normalmente interligado aqui, e essa informação eles vão estar se conectando via CAN, tá? Que o protocolo de velocidade aqui é bem mais alto que, por exemplo, se eu pegar um fio, por exemplo, para estar ligando um em relação ao outro. Para os veículos novos, ó, vocês estão hoje no Euro 5 que vocês estavam montando lá, agora está vindo os Euro 6, ele vai deixar de usar essa rede CAN aqui e vai usar um protocolo mais rápido, que agora é o LIN, tá? Então ela trabalha com informações mais rápido, então a velocidade de processamento e troca de informações vai ser aí bem maior do que a gente tem na atual. Para quem nunca viu a arquitetura, como é que funciona esse cara? Então eu tenho os modos, o funcionamento, então esse aqui é o meu atuador, e aqui no caso o módulo lá do motor, né? E o ADM. O que ele recebe? Ó? São informações, no caso, pacotes de informações, dependendo da situação, com as prioridades que ele tem que ter no sistema, né? Então, informa, e aí ele pega essas informações, manda, no caso, para a central, e a central recebe e vai falar se tem que dar maior, menor débito, no caso de combustível, alguma coisa assim, tá? E para veículo, como de carga e transporte de pessoas, também tem aí o tacógrafo, que é para controle, por exemplo, de velocidade, essa questão toda que é legal aí no caso para esse tipo de veículo de trabalho. Eu vou puxar aqui o videozinho para vocês verem agora, gente, tá? Que vocês vão ver que interessante que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá legal? Gente, só me sinaliza se vocês estão ouvindo ou não, que eu estou compartilhando, tá? Em atenção às recentes leis de preservação ambiental e em coerência com as novas exigências de desempenho e dirigibilidade, a Mercedes-Benz apresenta a série 900 de motores diesel com gerenciamento eletrônico.
OM904LA. O novo motor Mercedes-Benz, que se enquadra na legislação de emissões. Conama Fase 4. Compacto. 4 cilindros. 4,25 litros. Turboalimentado com pós-resfriador. Desenvolve 660 Nm de torque e 170 cavalos de potência. José, tá saindo o som aí ou não? Tá sim, professor. Tá? Beleza. Obrigado. Nada. 1.300 rotações por minuto. Estes elevados valores são atribuídos ao sistema de injeção diesel, gerenciado eletronicamente, capaz de gerar uma queima uniforme no interior da câmara de combustão, aproveitando ao máximo o ar admitido. Com uma mecânica simples, característica dos motores Mercedes-Benz, o OM904LA apresenta inovações tecnológicas que garantem maior durabilidade e redução dos custos de manutenção, de consumo de combustível e de emissões de poluentes. Este vídeo explora esta nova realidade dos próximos anos, apresentando as características técnicas do OM904LA, integrando você a estes novos conceitos. O motor OM904LA mantém a característica Mercedes-Benz, unindo simplicidade mecânica a elevada eficiência e robustez. Sua maior novidade é o sistema de injeção de combustível. É conhecido como sistema bomba, tubo, bico. Esta configuração consiste de uma unidade injetora para cada cilindro, acionada por um ressalto integrado ao comando de válvulas. O reduzido comprimento do tubo de alta pressão permite a elevação da pressão de injeção até 1.600 bar. Posicionado no cabeçote, na região central do cilindro, o bico injetor de 8 furos, submetido a esta pressão, distribui uniformemente o combustível, promovendo maior atomização e penetração dos jatos. Todas as unidades injetoras são gerenciadas por 2 módulos eletrônicos de controle, denominados Módulo de Comando do Motor, ou PLD, e Módulo de Comando do Veículo, ou ADM. Sensores localizados no motor e no veículo enviam sinais a estes módulos, indicando o regime de operação. Estes sinais são processados para determinar a quantidade necessária de combustível.
Os módulos de comando controlam o início e débito da injeção para cada ciclo, atendendo à necessidade instantânea do motor. Além do sistema eletrônico da injeção, o OM 904LA apresenta inovações no cabeçote, câmaras de combustão, êmbolos, cilindros, processos de fabricação e manutenção. Cada cilindro está equipado com 2 válvulas de admissão e uma de escapamento. O mecanismo de acionamento das válvulas é composto por uma árvore de comando posicionada no bloco do motor, tuchos, varetas e balancins com acionador deslizante para o deslocamento das válvulas de admissão. Também está presente em cada cilindro a válvula do top brake. Acionada pneumaticamente, tem o objetivo de reduzir o trabalho de expansão dos gases comprimidos na câmara de combustão, no tempo de compressão, para intensificar o efeito freio motor. Para proporcionar um aumento da durabilidade, o OM 904LA apresenta um tratamento especial nos cilindros. Estes cilindros, na região superior, devido à inversão do movimento do êmbolo e à alta temperatura, recebem têmpera por indução para aumentar a dureza superficial e, consequentemente, a vida útil. Gente, aí uma diferença, a DAF ela tem um sobreanel que é colocado nesse lugar. Então, para evitar esse polimento igual eles estão falando aqui, e eles fizeram esse sistema de indução para deixar mais duro, eles já, na DAF, eles já preveram dessa forma e colocaram um anel diferenciado no motor, tá? Então, só para vocês entenderem, ele está falando isso aqui no relativo ao motor, mas a DAF ela usou outra estratégia para corrigir isso daí no motor, nos motores que eles utilizam. Os êmbolos possuem na canaleta superior, onde está alojado o anel de compressão, um berço de aço para reduzir a deformação por impacto. Além disso, recebem a deposição de um material com propriedade lubrificante na sua superfície lateral, que impede o desgaste, mesmo sem a ação direta do óleo lubrificante. O 460, o motor que vocês utilizam, ele tem um pistão que ele vem com esse tratamento superficial, e já os 510 já é pistão forjado, gente, diferente, para aguentar, ter mais a resistência também. A fratura por impacto é o método adotado para a separação das capas das bielas. Possui um encaixe único e perfeito, viabilizando um melhor ajuste, redução da folga radial e aumento da eficiência de lubrificação. Na árvore de manivelas, o mancal de ajuste passa a ser o último mancal, próximo ao volante. Utilizando semi-anéis de encosto para controle da folga axial.
Em caso de desgaste, podem ser substituídos sem a necessidade da remoção da árvore de manivelas. Apresenta também o retentor dianteiro de fácil substituição. Para concluir, o motor está equipado com um turboalimentador de alta eficiência com válvula de limitação de pressão, wastegate. A presença desta válvula permite a utilização da turbina com pás confeccionadas para alto desempenho, mesmo em baixa rotação. Em alta rotação, a pressão é controlada pela wastegate, evitando exceder os limites nominais. Estas inovações tecnológicas conferem ao OM904LA maior durabilidade, segurança e desempenho, jamais conseguidos em sua categoria. A unidade injetora é constituída por componentes de funções específicas. O elemento injetor, com mecanismo de retorno por molas. A válvula de controle de vazão e o eletroímã de acionamento. O canal de alimentação de combustível e o canal de retorno. E as câmaras de pressão e descarga do elemento injetor. Em seguida, tem-se a tubulação de alta pressão e o bico injetor. Para executar o processo da injeção, estão envolvidos o movimento do elemento injetor e da válvula de controle de vazão. Ao receber um pulso de tensão, o eletroímã gera um campo magnético que retrai a válvula de controle da vazão, provocando o início da injeção. Enquanto o eletroímã permanecer energizado, haverá fluxo de combustível no bico injetor. O módulo de controle PLD é responsável pela distribuição deste pulso elétrico a todas as unidades injetoras. O processo da injeção é dividido em 4 fases distintas. Neste período, o combustível pressurizado a 4,5 bar preenche toda a galeria de alimentação e descarga da unidade injetora. O elemento, então, desloca-se para baixo, permitindo a admissão do combustível na câmara de pressão.
curso prévio, o elemento da unidade injetora desloca-se para cima. Neste período, a válvula de controle de vazão permanece aberta, permitindo que o combustível excedente retorne à câmara de descarga e, posteriormente, ao canal de retorno. Nesta fase, o eletroímã recebe o pulso de tensão, retraindo a válvula de controle. O elemento injetor, ao movimentar-se para cima, envia o combustível ao bico injetor. A válvula de agulha desloca-se quando a pressão atinge 250 bar. A partir desse instante, a pressão é controlada pelos 8 pequenos orifícios, atingindo até 1.600 bar. Uma vez cessado o pulso de tensão no eletroímã, a válvula de controle retorna à sua posição de repouso, causando a despressurização da câmara de alta pressão e consequente finalização da injeção. No restante do curso do elemento injetor, o combustível não injetado retorna à câmara de descarga. A partir desta fase, todos os processos se repetem novamente. Cada ciclo do motor corresponde a um pulso enviado pelo PLD, regulando adequadamente a quantidade necessária de combustível. O princípio de funcionamento, embora simples, permite um controle instantâneo da massa de combustível injetada. O procedimento de transferência do combustível é realizado por uma bomba de alimentação posicionada à frente do motor, acionada pela árvore de comando de válvulas. O combustível proveniente do tanque passa pelo pré-filtro e bomba de alimentação. A partir daí, é bombeado ao filtro e, em seguida, às galerias internas do bloco, chegando às câmaras de admissão das unidades injetoras. A pressão do sistema é controlada pela válvula de controle de pressão fixada no bloco do motor, entre duas unidades injetoras na galeria de retorno de combustível. O combustível excedente não utilizado na injeção volta ao tanque através da tubulação de retorno. Este é o princípio de funcionamento do sistema de injeção com gerenciamento eletrônico. O sistema de injeção do OM904LA está equipado com vários sensores, capazes de informar aos módulos de comando o regime instantâneo de operação do motor. O sistema dispõe de 2 sensores, encapsulados em um único componente para a determinação da densidade do ar no coletor de admissão. O sensor de pressão de sobrealimentação e sensor de temperatura do ar de sobrealimentação.
Os sinais gerados por esses sensores são enviados ao PLD, que calcula a massa de combustível necessária. Gente, só um minuto. Deixa eu buscar o outro pedacinho do vídeo aqui. Constantes específicas do motor registradas em sua memória. Um terceiro sensor, alojado no módulo de comando PLD, informa a pressão atmosférica local. Com esse sinal, o módulo de comando PLD controla o torque do motor em altitudes variadas, evitando a emissão de poluentes. Com a chave da ignição ligada e sem dar a partida do motor, é também utilizado para verificar se o sensor de pressão do coletor está operando corretamente. Neste sistema de injeção, o combustível passa por galerias no bloco do motor, sofrendo variações significativas de temperatura. Essa variação altera sua densidade e, consequentemente, o deslocamento volumétrico necessário nas unidades injetoras. O sensor de temperatura do combustível instalado na galeria de alimentação informa ao módulo de comando PLD a temperatura instantânea, de forma que possa alterar adequadamente o volume injetado. Outra importante informação é a solicitação de torque, definida pela posição do acelerador. O sistema de injeção está equipado com sensores eletrônicos no pedal do acelerador. Esses sensores informam à unidade de comando ADM o torque definido pelo operador do veículo. O PLD procura adequar a quantidade de combustível de forma a atender à exigência, priorizando a segurança e a emissão de poluentes. Outra variável monitorada é a temperatura do líquido de arrefecimento. Instalado próximo à válvula termostática, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento permite ao módulo de controle realizar as seguintes funções: regulagem do débito de partida, início da injeção, cálculo do torque nominal e proteção do motor contra o superaquecimento. O sistema de injeção possui um sensor de rotação e ângulo de giro da árvore de manivelas. Está alojado na carcaça da embreagem, devidamente distanciado do volante do motor. No volante estão posicionados 36 orifícios distribuídos de 10 em 10 graus. Esses orifícios passam pelo elemento sensor indutivo, permitindo ao módulo PLD identificar a rotação e a velocidade angular instantânea do motor. Na árvore de comando, tem-se o sensor do êmbolo do primeiro cilindro em relação ao ponto morto superior, acoplado ao bloco do motor e também devidamente distanciado da engrenagem do comando.
A engrenagem de acionamento possui 12 orifícios, dispostos de 30 em 30 graus e um de referência, a 55 graus antes do ponto morto superior. A cada passagem do furo auxiliar é identificada a posição do êmbolo do cilindro 1, permitindo que a injeção de combustível seja sequenciada em todos os cilindros. A unidade de controle PLD gerencia o avanço da injeção com base nas informações de posição e rotação obtidas através desses dois sensores. Está apta para variar o ponto de injeção de 35 graus antes do ponto morto superior até 5 graus após o ponto morto superior, garantindo sempre o maior rendimento térmico possível por ciclo. O PLD e o ADM executam funções específicas e combinadas, comunicando-se por meio de um padrão CAN, Controller Area Network. O ADM, situado na cabine do veículo, reconhece parâmetros específicos de operação e funções de proteção. Entre eles, ativa as lâmpadas de controle no painel de instrumentos, requisita a partida ao PLD, verifica o engrenamento de alguma marcha no instante de partida, identifica a posição do pedal do acelerador, determina a utilização de estratégias de controle de rotação como a regulagem RQ ou RQV. Limita a velocidade máxima do veículo. Ativa a rotina do freio motor top brake, controlando a pressão de abertura dos estranguladores constantes. E ainda controla os dados procedentes do PLD por intermédio do CAN. Os sensores que informam as condições do motor comunicam-se diretamente com o PLD. Além de conter os dados específicos do veículo, como tipo de motor, número de cilindros, mapas para ângulo e pulso da injeção, curvas características e outros, o PLD ainda executa as ordens de controle de rotação enviadas pelo ADM, além de promover uma regulagem entre as unidades injetoras para compensar tolerâncias de rendimentos volumétricos individualmente. As duas unidades operam em conjunto para desenvolver rotinas seguras de operação do motor e do veículo. Os sistemas de controle eletrônico permitem a execução de rotinas que superam os complexos sistemas de controle mecânico. Como exemplo dessa afirmação, tem-se os sistemas de regulagem do débito de partida, rotação de marcha lenta, torque do motor, rotação de trabalho, limitação de fumaça e estratégias de segurança. O débito de partida está programado em função da temperatura do líquido de arrefecimento. Assim que o motor entra em operação, o débito é automaticamente reduzido. Se o motor não entrar em funcionamento imediatamente, o débito de combustível é aumentado até um valor limite seguro, evitando-se a emissão de poluentes. A duração máxima da partida não deve exceder 30 segundos. A partir desse período, o módulo de comando inibe por segurança o acionamento do motor de arranque. Caso exista um defeito no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, o módulo PLD desconsidera sua informação e regula o débito a partir do sensor de temperatura do ar de sobrealimentação.
o sensor de pressão do óleo lubrificante é responsável pelo bloqueio do funcionamento do motor no caso de baixa pressão do sistema. Se a pressão não atingir os valores previstos durante o período de partida, é sinal de falha no circuito de lubrificação. Esse procedimento pode ser considerado como uma ação de proteção para evitar o desgaste acentuado do motor. A rotação de marcha lenta está programada na unidade de controle ADM. Através da linha GAN, o ADM alimenta o PLD com esse valor pré-fixado. O PLD está apto para alterar o tempo da injeção em razão da variação da temperatura do ar ou do líquido de arrefecimento, automaticamente, de forma a manter a rotação dentro dos limites estabelecidos pelo ADM. Além destes controles especiais, o ADM está apto para operar rotinas de controle de rotação do motor RQ ou RQV. Quando o operador aciona a tomada de força do veículo, por exemplo, a rotação precisa ser controlada em qualquer âmbito de torque exigido. O ADM reconhece essa necessidade e habilita a rotina RQV de controle variável, solicitando ao PLD este tipo de regulagem. Também é função dos módulos de comando a proteção contra emissões de poluentes em qualquer regime de rotação ou carga. Os diagramas característicos que permitem o controle rigoroso da relação ar-combustível foram desenvolvidos com base em extensos testes efetuados em bancos de prova e nos próprios veículos. Os módulos PLD e ADM, além de controlar todo o processo de alimentação do motor, estão também capacitados para diagnosticar defeitos em todos os sistemas eletrônicos de controle, bem como permitir a ativação de rotinas de testes especiais solicitados pelo técnico. A qualquer sinal de falha no funcionamento, os módulos de comando informam ao operador através de uma lâmpada de advertência localizada no painel de instrumentos do veículo. A partir desse instante, utilizam valores de recuperação, permitindo que o veículo seja conduzido até um concessionário. O ADM e o PLD podem se comunicar com o técnico através da conexão do equipamento de diagnose na saída de comunicação do módulo. Com esse equipamento de diagnose, o técnico tem acesso às informações das falhas e pode executar rotinas de testes específicos, como acionar o motor sem a injeção de combustível ou desligar cada um dos cilindros para verificar a resposta de rotação do motor. Toda essa eletrônica embarcada foi desenvolvida para dar a você maior segurança e conforto, em parceria com o desempenho e a redução da emissão de poluentes. Gente, o que vocês acharam? Interessante como é que foi apresentado aí pelo filme, os filmezinhos, ou não? Bem interessante. Fica mais fácil de entender, porque daí tá mostrando a parte, como é que é o funcionamento interno. É aquilo que foi para vocês, nós trabalhamos no slide, é uma coisa, a gente, quando ela tem a simulação, fica outra coisa, né? É meio cansativo, porque não é um vídeo muito rápido, gente. Na verdade, foi bem demorado, porque ele tem que explicar como é que funciona, tá? Teve algumas coisas ali que não tinha nada a ver, que é quando ele falou do motor, mas o objetivo era vocês verem, no caso, como é que funciona esse sistema, no caso, de gerenciamento. O próximo que nós vamos ver agora é o sistema
unidade de injeção. Essa unidade de injeção é usada em alguns motores também, tá? Pesados, então, se você pegar lá, o Iveco usa, a Scania usa, tá? E alguns outros motores. E depois a gente vai partir para o sistema que é o mais usado na atualidade, que é o Common Rail, tá? Já usa aí em alguns veículos da DAF, que é esses motores de menos porte, que vocês vão pegar lá. E é uma tendência que, no caso, os veículos do futuro também, aí, os que vêm para frente, sejam, no caso, porque simplifica muito, no caso, a manutenção. E diminui, no caso, órgãos móveis, no caso do conjunto, quando a gente fala que esse sistema com Common Rail. A aula de hoje é isso, gente. Terminando aqui, ó, 15h30, tá? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente precisa, no caso, salientar com vocês? Creio que não. Então, tá ok. Então, tenha um bom final de tarde. Amanhã a gente volta a conversar mais um pouquinho, beleza? Beleza. Boa tarde. Então, tá Até jóia. depois. Boa tarde para vocês, gente.